Bom, para a área de TI, nós criamos alguns aplicativos que trabalham como células, ficam olhando determinadas situações que estão ocorrendo. Então, geralmente foram ferramentas criadas em framework, e, por exemplo, para você saber se está faltando energia elétrica ou não, ele pode olhar a entrada de energia lá do quadro externo, ele pode checar se o teu gerador entrou, se o teu no-break for acionado, e se o teu no-break for gerenciável, ele consegue inclusive enxergar a carga que está nas suas baterias. Okay? Para você ter uma ideia, esse programa que ele verifica a carga de energia, ele tem apenas 10K. E ele vai junto com a ferramenta de forma bastante transparente, a configuração dele é bastante simples. Okay? Nós também desenvolvemos outros aplicativos que monitoram serviços, processos, energia e memória. Mas nesses 9 anos, por incrível que pareça, por mais ferramenta que nós fornecemos para os clientes, o que acontece é que basicamente a gente acaba olhando o equipamento não pela característica de serviço e processo travado, mas o quadro geral da máquina. Porque muitas vezes você chega à conclusão que o problema que está causando um travamento na máquina não é falta de memória, não é se a máquina é muito boa, se ela está sobrecarregada, não. Mas é um conjunto de fatores que muitas vezes não estão claros, né? Mas eles estão interligados. Então, por exemplo, você fica checando a memória e fala que a máquina trava por falta de memória, mas não isso. De repente, o cache do banco de dados dela está tão grande que ele não consegue mais trabalhar aquela informação. Então, o problema não é só a memória. O problema é que você tem que fazer limpezas em arquivos temporários, você precisa disponibilizar mais espaço em disco para que a máquina possa trabalhar de uma forma mais agradável. Outra questão também é que nesses 30 anos de experiência na área de TI, né, de 9 com o software, nós percebemos o seguinte, né, a maioria do pessoal acaba entrando num comodismo. Então, por mais que a gente comente, sugere, olha, sempre dê uma reinicializada no servidor, sempre dê uma reinicializada nos teus roteadores, muitas pessoas falam assim, ó, quanto menos mexe, melhor. Mas na prática, né, um dia você vai ter que mexer. Se você mexer de forma planejada, é muito melhor do que você ter que mexer fazendo uma manutenção corretiva. Então, por exemplo, o sistema ele tem condições de enxergar um quadro geral do equipamento, ele te dá um diagnóstico do que efetivamente está causando um problema. Então, a gente tem alguns clientes que atendem, que utilizam SQL Express, por exemplo, que a capacidade dele é de 10 gigas. Okay? Então a gente está sempre olhando e falando assim, ó, teu banco já está com 6, 7, 8 gigas, então você vai para uma versão paga ou você começa a esvaziar o banco de dados de tal maneira que você consegue maximizar o uso dos servidores e dos equipamentos. Os nossos equipamentos, por exemplo, da empresa, eles têm uma vida útil normal, de 3 a 5 anos, isso para só trocar a máquina e dizer que tem uma máquina nova, porque elas poderiam aumentar muito mais tempo. Okay? Isso a gente repassa para os nossos clientes. Então a gente consegue fazer um quadro, uma análise geral dos equipamentos e realmente dar um feedback do que está acontecendo com a máquina. A outra questão também é assim, não adianta detectar que um serviço está travando, eu vou lá e reinicializo o serviço, reinicializo o serviço, só que o problema não é reinicializar o serviço, o problema é que ele está com realmente uma falta de memória, que a memória está causando travamento e não adianta ficar só reinicializando o serviço. Ou você realiza um shutdown no servidor, né, ou você coloca mais memória, mas enfim, algum outro caminho tem que ser dado para você resolver o problema. Ok? Ainda na questão de TI, né, a nossa bagagem aí é transformar históricos de vários clientes nessa nossa ferramenta. Então, alguns clientes querem monitorar, por exemplo, o link, e falar, pode pingar o link que está legal, se o link parar de responder, avisa a minha equipe. Mas muitas vezes você se depara com VPN, se depara com alguns files que não deixa você pingar. Né? Então, a hora pinga, a hora ele tem um problema assim, dinâmico, né? Então a gente faz um conjunto para checar se o ping está funcionando, se determinadas portas, grupos de portas estão funcionando. Às vezes o ping para de funcionar, mas o teu serviço de terminal service, que está pendurado na 3389, ele está funcionando. Então assim, o link está no ar? Está no ar. Ok, ponto.
Se algumas operações que dependem desse link, elas param de funcionar, você vai receber o que realmente foi encerrado, foi cortado pelo teu Firewall, ok?